Vamos gravar o spinner. Por quê? Porque eu quero. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ao longo dos últimos dias, os hand spinner viraram febre com crianças no mundo todo. Para quem ficou preso em uma caverna durante os últimos dias, o hand spinner ou fidget spinner é um pequeno brinquedo de mão que muitas pessoas dizem que tem um efeito relaxante. Eles reduzem a agitação e melhoram a concentração. Tem de vários tipos e modelos, porém o mais conhecido é esse popular de 3 lâminas aqui, com rolamentos ou pesos aqui em cada ponta e no centro. Eles são feitos de rolamentos de esferas de skate, e os giradores anti-agitação eles fazem apenas uma coisa, que é girar. Se eles realmente reduzem a agitação, ajudam a aliviar o estresse ou melhoram a concentração, o foco tem sido muito debatido aí pela mídia. Apesar das afirmações de que existem experiências aí de que girar um girador como esse pode deixar mais calmo, mais tranquilo uma pessoa, algumas escolas resolveram proibir esse brinquedo. Mas se você conhece o nosso canal, você sabe que aqui a gente tem um lema: se a vida te der limões, faça uma limonada. Então hoje vamos mostrar o quanto de ciência tem nesses giradores, para mostrar na escola que sim, nós podemos aprender alguma coisa com esses giradores. Mas antes, rola a tela para baixo um pouco e clica no botão de gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e clica também nesse sininho de notificações para receber sempre o vídeo na hora em que ele é lançado, que é na segunda e na quinta-feira, ok? Vamos ao que interessa. A ciência dos spinners de agitação começam antes que eles comecem a girar. Olhe para isso. Olhe. Mesmo quando parece não fazer nada, o spinner já está exemplificando conceitos de física fundamental. Já ouviu falar da primeira lei de Newton? Não. A primeira lei de Newton diz que um objeto em repouso ficará em repouso até que outra força faça ele se movimentar. No caso do spinner, ele deve ser girado para girar. Ah, vá, é mesmo? Embora isso pareça senso comum, não subestime a ciência antes do giro. A inércia também é propriedade da matéria. Você pode notar o anel que está no centro do girador. Se você fosse abrir, você poderia ver um anel que contém pequenos rolamentos de esferas. Os rolamentos tocam as partes interna e externa da máquina giratória para que não haja tanta superfície em contato entre os anéis interno e externo, numa tentativa de minimizar o atrito. Quando você bate o girador para iniciar a rotação, a primeira lei de Newton se apodera novamente e mantém o spinner girando até que a força de atrito acabe com a brincadeira. Se não houvesse forças de atrito, o spinner estaria girando para sempre quando fosse iniciado. E como ele pode ficar de pé? Com a conservação do momento angular. Nós já falamos sobre isso quando explicamos sobre não cair da bicicleta, lembra? Se ele está girando, a única força que atua sobre ele num mundo perfeito seria a gravidade. E como o spinner é simétrico, a gravidade acaba não exercendo esse torque desequilibrado. Então ele simplesmente continua girando exatamente na mesma direção sem se inclinar. O girador girará e quer continuar sempre O girador vai girar e vai querer continuar sempre girando na mesma direção. Errei, pô. O girador vai girar e quer continuar girando na mesma direção. Pode até se sentir um pouco engraçado quando você tenta girar. Essa é a conservação do momento angular. E é realmente muito legal. À medida em que o momento angular do girador muda, a direção do centro de rotação muda também. E se você tentar fazê-lo girar verticalmente ao invés de horizontalmente, girando o pulso, você está criando uma grande mudança no momento angular do girador. Você, ou praticamente o teu pulso, tem que fornecer o torque para mudar o momento angular. E ao pressionar o girador, ele empurra. E ocorre a terceira lei de Newton. Parece engraçado, pois você está realmente sentindo os efeitos da física em ação. E por que o spinner para? À medida em que as esferas se movimentam, elas estão gerando atrito. E aqui temos conservação de energia. À medida em que o spinner gira, a energia da rotação é convertida em calor e som por causa do atrito. Não é simples? Agora tá fácil convencer alguém que você pode usar o spinner na escola, né? Você pode dar a desculpa que estava testando a primeira e a terceira lei de Newton, o momento angular e a conservação da energia. Sim. Se você gostou desse vídeo e quer mais ideias de como aprender alguma coisa com o spinner, comenta aqui embaixo, eu quero mais vídeos, que aí a gente faz a parte 2 desse vídeo, ok?
E também não esqueça de clicar aqui no botão de inscreva-se, nessa logo aqui do lado, e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, pois isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!